No episódio 8 da quinta temporada de Game of Thrones, a gente teve a Batalha de Duro Olar, ou a Batalha de Hardhome, onde os White Walkers invadiram a Vila do Povo Livre enquanto Jon tentava convencer os selvagens a se juntarem a ele, atravessando a muralha. Esse episódio foi um dos melhores de Game of Thrones porque, além de nos pegar de surpresa, ele também foi cheio de cenas épicas, como o Jon usando a garra longa para vencer um White Walker, a encarada entre o Jon e o Rei da Noite, e também todos os mortos da batalha sendo levantados para servir ao exército dos outros. Porém, nos livros, essa batalha ainda não aconteceu. E o mais intrigante de tudo isso é que Duro Olar é um local muito misterioso nos livros, sendo que todos os personagens da saga que conhecem ele têm algum tipo de medo ou temor sobre o local. Porém, tudo indica que Duro Olar deve ser muito importante para os Ventos do Inverno. Então hoje a gente vai discutir os mistérios de Duro Olar e teorizar sobre o papel dessa região para o final das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago. E se você gosta de um mistério e de teorizar sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque esse vídeo vai justamente ser sobre isso, sem contar que aqui no canal a gente já tem vários outros conteúdos de teorias e mistérios e vamos ter muito mais no futuro. Então já se inscreve e já deixa seu like. E bom, Hardhome, ou Duro Olar, que é o nome que eu vou usar aqui no vídeo, é uma ruína de uma cidade localizada ao norte da muralha, na ponta de Stormhold, uma península entre a Floresta Assombrada e o Mar Tremente. É dito que cerca de 600 anos antes do primeiro livro começar, ou cerca de 300 anos antes do Aegon desembarcar no continente, Duro Olar era o mais próximo de uma cidade que existia nas terras para lá da muralha. Isso porque milhares de pessoas do Povo Livre viviam lá, e a cidade até mesmo tinha uma espécie de porto natural que recebia alguns comerciantes. Isso porque a região de Duro Olar também é abundante em pedra e lenha, além de ter muitos peixes, colônias de focas e também peixes-bois. Porém, por mais que Duro Olar estivesse prosperando, em algum momento essa comunidade foi simplesmente atacada e massacrada. Toda a sua população foi morta ou desapareceu e ninguém até hoje sabe o que rolou de verdade por lá, com a cidade tendo sido completamente abandonada. Porém, melhor do que falar por minha conta, eu vou ler aqui o trecho de um capítulo do Jon do quinto livro, A Dança dos Dragões, no qual ele conversa com outros membros da Patrulha da Noite sobre essa região. E vale contextualizar aqui que Duro Olar é um mistério dentro das crônicas, tanto pelo que aconteceu no passado dessa cidade, mas também porque essa região tem uma importância fundamental para os Ventos do Inverno. Mas vocês vão entender melhor tudo isso depois que eu ler esse trecho aqui. Abre aspas. Estivemos interrogando os selvagens que trouxemos do bosque. Muitos deles nos contaram uma história interessante sobre uma feiticeira da floresta a quem chamam de Mãe Toupeira. Mãe Toupeira, disse Ball em Marche, um nome improvável. Supostamente, ela fez sua casa em uma toca sob um buraco de árvore. Qualquer que seja a verdade disso, ela teve uma visão de uma frota de navios que chegaria para levar o povo livre para a segurança, para o outro lado do Mar Estreito. Milhares dos que fugiram da batalha estavam desesperados o bastante para acreditar nela. Mãe Toupeira os levou até Duro Olar para rezar e esperar a salvação do outro lado do mar. Otto Warwick fez uma careta. Não sou patrulheiro, mas Duro Olar é um lugar profano, dizem, amaldiçoado. Até seu tio costumava dizer isso, Lord Snow. Por que iriam para lá? Jon tinha um mapa diante de si sobre a mesa. Virou-o para que pudessem ver. Duro Olar está em uma baía protegida e tem um porto natural profundo o suficiente para que os maiores navios flutuem. Madeira e pedra são abundantes por ali. As águas são repletas de peixes e há colônias de focas e peixes-bois nas proximidades. Tudo isso é verdade, não duvido, disse Warwick. Mas não é um lugar onde gostaria de passar uma noite. Você conhece a história. Ele conhecia. Duro Olar estivera a meio caminho de se tornar uma cidade, a única cidade verdadeira ao norte da muralha, até a noite, 6 séculos atrás, em que foi engolida pelo inferno. Seu povo fora arrastado para a escravidão ou abatido para a carne, dependendo de qual versão da história se acreditava. Suas casas e solares consumidos em um incêndio que queimou tão quente que patrulheiros na muralha, bem longe ao sul, pensaram que o sol estava nascendo no norte. Depois disso, cinzas choveram na Floresta Assombrada e no Mar Tremente por quase meio ano. Comerciantes relataram encontrar apenas uma devastação digna de pesadelo onde Duro Olar estivera, uma paisagem de árvores carbonizadas e ossos queimados, águas repletas de cadáveres inchados.
gritos de gelar o sangue ecoando das bocas das cavernas que criavam o grande penhasco que assomava sobre a colônia destruída. 6 séculos vieram e se foram desde aquela noite, mas Durolar ainda era evitado. Os selvagens haviam retomado o lugar, Jon soubera, mas patrulheiros afirmavam que as ruínas recobertas eram assombradas por espíritos que atacam, cadáveres, demônios e fantasmas ardentes com gosto doentio por sangue. Não é o tipo de refúgio que eu escolheria também, disse Jon, mas ouviram mãe topeira pregar que o povo livre encontraria salvação onde certa vez encontrou danação. Fecha aspas. Bom, aqui o Jon e os outros patrulheiros estão falando sobre Durolar porque o 5º livro conta que, após o exército do Mance Rayder ter sido derrotado pelo Stannis, o povo livre se dispersou. Porém, o maior grupo de sobreviventes acabou se reunindo e seguindo essa mulher chamada de Mãe Toupeira, uma feiticeira que acreditava que, se os sobreviventes fossem para Durolar, eles eventualmente seriam resgatados e levados para a segurança, como ela mesma diz, do outro lado do Mar Estreito. Porém, como o próprio Jon deixa claro nesse capítulo, tanto os selvagens quanto os irmãos da Patrulha da Noite consideram Durolar uma terra amaldiçoada por tudo que aconteceu por lá 600 anos antes. E vamos combinar que não é por menos, já que a descrição que o Jon dá dessa situação é terrível. Toda a população foi morta ou desapareceu, os corpos inchados boiando na água, casas e solares destruídos por um fogo extremamente ardente, e tem mais. Essa descrição muito específica de que Durolar ardeu com um incêndio tão forte que os patrulheiros viram do alto da muralha achando que o sol estava nascendo é algo realmente assustador e quase que sobrenatural. E como se não bastasse, o incêndio foi tão absurdo que as cinzas de Durolar caíram pela região durante meio ano. Ou seja, basicamente um evento assim de nível de um vulcão em erupção, né? Que deixa cinzas rolando aí por um bom tempo. Bom, em outros capítulos do 5º livro, ainda é dito que a patrulha também chegou a enviar alguns irmãos negros para tentar entender o que tinha acontecido lá por Durolar na época, né, do incidente. Mas eles só registraram que tudo tinha sido destruído e que, para piorar, haviam essas cavernas em Durolar nas quais eles conseguiam ouvir gritos humanos. Mas mesmo procurando por sobreviventes, eles não encontraram nenhum. Depois disso, a lenda e a fama de Durolar como um lugar amaldiçoado se espalhou. Tanto que a velha ama conta essas histórias lá para as crianças Stark, e também até mesmo é dito que os patrulheiros mais cultos, como Benjen Stark, também consideram essa região assombrada. E é então que a gente fica com 2 questões nas mãos para teorizar. Primeiro, o que de fato aconteceu com Durolar no passado, e segundo, o que vai acontecer por lá no 6º livro das Crônicas, Os Ventos do Inverno. E bom, bora por partes então. Primeiramente, existem muitas teorias sobre o que pode ter acontecido em Durolar 600 anos atrás. Algumas teorias são boas e outras nem tanto. Por exemplo, existe uma teoria de que foram as pessoas de Skagos que atacaram a comunidade de Durolar. Isso porque o Jon cita que as pessoas de Durolar podem ter sido escravizadas. E Skagos é uma região bem próxima de Durolar e o seu povo é bastante selvagem e agressivo. Porém, por mais que os Skagoses sejam bestiais e até mesmo considerados canibais, eles não conseguiriam causar um estrago tão poderoso quanto citado nas histórias sobre Durolar. Esse incêndio, por exemplo, parece ser algo que os Skagose não fariam. Então, dificilmente teria sido eles ou qualquer outro grupo de piratas ou corsários que teriam atacado lá a região para escravizar a galera. Essa teoria parece bem improvável. Agora, eu sei que assim que a gente fala sobre fogo em Game of Thrones, já vem alguém falar em dragões, e nesse caso, em dragões valirianos, já que a época de Durolar coincide com o período de Valíria. E de fato é uma teoria válida. Os valerianos poderiam ter de alguma forma atacado Durolar com provavelmente 2 finalidades: ou para tomar escravos na região, ou para criar uma colônia por lá. Isso faria sentido porque existem alguns registros de senhores de dragão atacando as regiões ao norte de Essos, que também são banhadas pelo Mar Tremente. Nesse caso, a teoria diz que os valerianos poderiam ter atacado Durolar, escravizado sua população e depois ter queimado tudo e ter ido embora. Ou mesmo que alguns cavaleiros de dragão poderiam ter ido para lá para formar uma colônia, porque foram enviados por Valíria ou por estarem fugindo de lá por algum motivo, e que os troca-peles que existem na região de Durolar, em toda, né, para lá da muralha, poderiam ter se revoltado, largado nos dragões e de alguma forma perdido o controle e ter usado os dragões para queimar toda a região, ou os dragões terem resistido, né, ao poder dos troca-peles e terem queimado tudo e ter causado esse incêndio tão colossal que destruiu toda a região e acabou matando todo mundo. E se a gente pensar só nessa questão do fogo, essa teoria até que faz sentido com os registros de incêndio e com a grande quantidade de mortes.
mortos, mas ela também tem algumas falhas. Por exemplo, é estranho pensar que os Valyrianos iriam para Duro-Olar só para tomar escravos, enquanto ainda tinham diversas regiões em Essos ou mesmo em Westeros mais fáceis para eles fazerem isso. E mesmo que Duro-Olar também esteja localizado no Mar Tremente, é uma região bem distante de Essos, sendo uma viagem bem longa até mesmo para um dragão. E como era mal e mal uma cidade formada, é improvável pensar que os Valyrianos sabiam da existência de Duro-Olar e foram diretamente atacar por lá. Eles provavelmente não saberiam que existia, né, essa comunidade tão pequena lá, comparado com outras cidades de Essos ou outras cidades de Westeros mesmo. E o mesmo se aplica para a ideia deles formarem uma colônia por lá. Por que Valíria ia querer uma colônia tão ao norte, num lugar tão frio e quase inóspito quando a gente compara com o restante de Essos ou Westeros? E também não existem registros de dragões em Westeros antes do Aegon desembarcar no continente. E a própria Patrulha da Noite também não tem nenhum registro sobre ter visto ou ouvido dragões nesse período. E mesmo quando eles foram investigar a Duro-Olar, eles também não encontraram nada desse tipo, né, na época do ocorrido. Então, apesar da relação de grande incêndio, mais dragões e valirianos ser bem tentadora, tem muitos furos sobre essa teoria. E outra teoria que os fãs também têm apontam para os Maestres, seguindo na linha da grande conspiração dos Maestres, que é uma teoria muito popular entre os fãs e que eu já expliquei ela aqui completa num vídeo que eu vou deixar no card pra vocês. E a verdade é que existe sim uma relação entre a Cidadela e Duro-Olar. Isso porque o Mestre Willis foi o enviado da Cidadela para viver entre os selvagens e aprender mais sobre os costumes deles. E acontece que ele morou durante 3 anos em Duro-Olar, servindo como curandeiro e também como conselheiro ali da região. Nessa época, haviam 4 facções que lideravam Duro-Olar, e uma delas apoiava a presença do mestre por lá. Então ele conseguiu passar um bom tempo vivendo entre o povo livre, aprendendo e coletando informações sobre eles. Porém, quando o líder da facção que apoiava o Willis morreu, ele foi forçado a voltar para a Cidadela, para não ser morto pelos outros grupos de selvagens que não gostavam tanto assim dele. E de volta em casa, o mestre Willis chegou a escrever um livro sobre Duro-Olar e o povo livre e tudo mais. Porém, logo após ele ter escrito esse livro, ele simplesmente desapareceu. A última vez que o Mestre Willis foi visto foi quando ele estava nas docas procurando por um navio que levasse ele para leste. E muita gente acredita que ele, na verdade, queria voltar para Duro-Olar, só que ninguém sabe o porquê. Nesse caso, ele poderia ter voltado para lá com o objetivo de destruir Duro-Olar, talvez por vingança, por ter sido expulso, por ter sido ameaçado, ou talvez porque os mestres consideravam o lugar muito perigoso por ter uma conexão mágica por lá, e aí apelaram para o uso de fogo vivo ou algum outro tipo de coisa científica dos mestres para destruir Duro-Olar daquele jeito que foi tão absurdo, tão colossal, com um incêndio tão grande. É claro que essa teoria é bem improvável também, ela é bem mais fraquinha que a dos Valyrianos e deixa muitas pontas soltas. Mas sempre que é possível incrementar a grande conspiração dos mestres, eu sempre acho legal levantar essa hipótese para vocês julgarem aí se vale a pena teorizar sobre isso ou não. Agora, existem 3 teorias que para mim fazem um pouco mais de sentido e eu gosto mais delas. A primeira é sobre os homens sem rosto. Conforme eu comentei num vídeo sobre a Arya Stark, existem diversos indicativos de que foi a Casa do Preto e do Branco que causou a perdição de Valíria. E de fato, o que rolou em Duro-Olar foi bem semelhante à perdição, só que numa escala menor. O fogo, as mortes, as cinzas que continuaram caindo depois de um bom tempo, e até o fato da região ter ficado amaldiçoada após o desastre. Tudo isso aconteceu em Duro-Olar e também lá em Valíria. E Bravos, da onde vem a Casa do Preto e do Branco, é basicamente o local de Essos mais próximo a Duro-Olar. E aí a gente pensa, se os Homens Sem Rosto testaram o ritual mágico deles em Duro-Olar antes de atacar realmente Valíria. E depois de ver o que rolou em Duro-Olar, eles decidiram ficar mais algum tempo aprimorando o seu ritual mágico até de fato tentar atacar e destruir a Cidade Franca. Pra quem não sabe, o nome de Valíria é Cidade Franca de Valíria, que eu acho um nome excelente. E até hoje não perdoo o moço que falou que os nomes que o George R. Martin dão são ruins. Cidade Franca de Valíria, eu acho maravilhoso. Mas é isso, é diferente, ao mesmo tempo combina, é muito bom. Pra mim, essa é a melhor teoria sobre o que rolou em Duro-Olar. Apesar de não explicar algumas coisas como as cavernas gritantes, ou mesmo ser algo difícil da gente confirmar dentro das crônicas. Mas quem sabe a Arya possa ir da Casa do Preto e do Branco pra Duro-Olar e aí a gente ter algum tipo de conexão ou mais informações.
Como eu falei, é só uma teoria, tem as suas pontas soltas, mas eu gosto bastante porque eu realmente acho que o que aconteceu em Durolar tem uma certa relação com o que aconteceu lá em Valíria, e ter Bravos bem no meio entre Valíria e Durolar me dá essa sensação de que pode ter alguma relação mesmo. Até porque eu também acho que o que aconteceu em Durolar tem alguma coisa mágica, né? Não foi só um evento natural. Foi realmente alguma intervenção rolou por lá, e foi uma intervenção mágica. Mas, além dessa teoria, alguns fãs também falam sobre os vermes de fogo. Isso porque o principal problema com os dragões de Valíria terem atacado a região é que não existe um registro sobre eles na Patrulha da Noite ou no restante de Westeros durante esse período. E um dragão é algo razoavelmente fácil de se ver. Então, provavelmente, se tivesse um dragão lá pela costa, né, das terras para lá da muralha, provavelmente alguém de Atalaia Leste iria ver, iria avisar Castelo Negro e teria algum tipo de registro. Nesse caso, os vermes de fogo conseguiriam compensar um pouco essas falhas da teoria dos dragões, porque eles são criaturas que atacaram e mataram a Aera Targaryen, como eu comentei num vídeo só sobre ela, que também vai estar no card. E essas criaturas são uma espécie de minhoca com rostos e patas, e que basicamente cozinharam a menina por dentro. E pode ser que existissem vermes de fogo lá no subsolo de Durolar, assim como existiam na região de Valíria antes da perdição. E quando a comunidade de Durolar começou a ficar muito grande, talvez esses vermes tenham sido atraídos para fora da terra e atacaram toda a população de lá, como eles também fizeram com a Aérea e com o Balerion. E claro, não existe nenhuma relação dentro do que aconteceu com a Aérea e com o Balerion. A princípio eles não foram lá para Durolar ou para aquela região. Apesar de a gente não saber exatamente para onde eles foram, as teorias indicam de que eles estavam lá em Valíria e aí voltaram e a Aérea morreu com os vermes de fogo. Mas como a gente não sabe tanto sobre essas criaturas, não é impossível de que elas existissem também na região, né, lá pro norte da muralha, porque, enfim, pode ser que sim. E como eu mencionei, a gente não sabe tanto sobre eles além do ataque da Aérea. Mas é dito nos livros que eles são basicamente dragões sem asas. Inclusive, muitos fãs acreditam que os magos de sangue de Valíria fundiram os vermes de fogo da região com os wyverns ou serpes lá de Sotorius, justamente para criar os dragões. Ou seja, os vermes de fogo são dragões sem asas que poderiam existir lá na região de Durolar também. E quem sabe, depois do ataque, pode ser que esses vermes voltaram para suas tocas, o que explicaria o surgimento das cavernas gritantes em Durolar. Talvez os vermes de fogo tivessem levado presas como lanchinhos da tarde, né, para suas cavernas, ou mesmo o som dos gritos que os patrulheiros ouviram quando eles foram investigar a região fosse dos próprios vermes de fogo que estavam fazendo esses sons estranhos, né, e que os patrulheiros acabaram confundindo com pessoas, porque numa situação de desconhecido seria fácil fazer esse tipo de confusão, né? Os patrulheiros não sabiam do que se tratava, ouviram um grito, acharam que eram pessoas, mas eram os vermes. E até dá pra pensar que se os dragões de pedra que a Melisandre tanto fala que quer acordar nas suas profecias, não possam ser, na verdade, vermes de fogo que estão lá no subsolo de Durolar e que vão aparecer quando ela fizer algum tipo de ritual, quem sabe. E bom, por fim, a última teoria é a mais externa das crônicas e diz que o evento de Durolar pode ter sido causado por um meteoroide que caiu na região. Isso porque existe um incidente que aconteceu na Sibéria chamado de Evento de Tunguska, em 1908, quando um meteoroide caiu na região e tem algumas semelhanças com o que rolou lá em Durolar. Isso porque um meteoroide, pelo que eu entendi, é um corpo celeste que, ao chegar na atmosfera da Terra, basicamente explode, causando uma enorme explosão de energia, mas que não deixa cratera. Porque, de fato, em Durolar também não teve nenhuma cratera, né? Então como que seria um meteoro? Esse meteoroide de Tunguska teve uma energia equivalente a 1000 bombas atômicas que foram lançadas lá em Hiroshima. Ou seja, uma explosão bizarra. E a maior semelhança com o que aconteceu em Durolar é que as pessoas que viram essa explosão disseram que parecia a luz de um segundo sol. Exatamente a descrição que o Martin dá do incidente em Durolar. E a gente sabe que cometas e meteoros são parte do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, já que no segundo livro a gente tem um cometa de sangue que passa pelos céus e é visto por todos os personagens, e que além disso a gente também tem a história da Casa Dane, que diz que a espada da família, a Alvorada, é feita do material de uma estrela que caiu dos céus, ou seja, de um meteoro. Então, poderia ter rolado algo assim em Durolar também? Talvez, mas eu também acho mais improvável. Eu ainda prefiro a teoria da Casa do Preto e do Branco,
ou a teoria dos vermes de fogo, que eu acho que faz mais sentido. Bom, e agora a gente fica com o segundo ponto. O que vai acontecer em Durolar no sexto livro, Os Ventos do Inverno? É certeza de que essa região vai ser bem importante para a história, já que ela é o centro de todos os problemas da muralha durante o quinto livro. Isso porque o Jon, que é o Lorde Comandante, quer tirar os selvagens de Durolar a todo custo. E ele faz isso por dois motivos. Um, porque ele se apegou ao povo livre e o Jon é um herói e quer salvar todo mundo. E dois, porque o Jon sabe que se os selvagens forem atacados pelos outros lá em Durolar, eles vão ser levantados como zumbis. E aí são mais milhares de pessoas no Exército da Morte. Por isso, inicialmente, o Jon manda que o Cotter Pike, que é um patrulheiro em comando lá de Atalaia a leste do mar, vá com as suas galés para Durolar e resgate o quantos selvagens ele conseguir. O Cotter Pike é um dos patrulheiros mais experientes que tem lá na muralha, e ele aceita a tarefa mesmo a contragosto e parte durante o quinto livro com cerca de 11 navios para a região. Porém, no meio do caminho, ele acaba perdendo 5 desses barcos. E quando o Cotter Pike chega em Durolar, ele fica horrorizado, porque os selvagens que estão lá estão comendo seus próprios mortos para não passar fome. Além disso, o mar na região está começando a congelar, porque o nome desse mar é Mar Tremente por conta de tremer, né? Um mar frio, está quase congelando no inverno. E o Cotter Pike está com medo de ficar preso por lá, então ele envia um corvo pro Jon pedindo ajuda com urgência. E realmente, no final do quinto livro, o Jon quer liderar um grupo de pessoas até Durolar. Mas então ele recebe a carta do Ramsay ameaçando ele e decide que ele próprio vai marchar para o sul, para Winterfell, para enfrentar o Ramsay e libertar a área. Porém, como a gente sabe, os outros membros da Patrulha da Noite veem isso como uma traição e matam o Jon. Mas antes disso, o Jon tinha dito que o Tormund, o Terror dos Gigantes, o principal membro do Povo Livre que tá lá com o Jon na muralha, iria liderar essa galera até Durolar, dessa vez por terra, para salvar todo mundo que ele pudesse. E o Jon até disse que o Tormund poderia levar quantos patrulheiros e quantos selvagens ele quisesse para essa expedição. Mas é justamente nesse ponto que o quinto livro termina. Então a gente não sabe o que realmente vai acontecer agora que o Jon morreu. Será que o Tormund vai partir para essa expedição mesmo com o Jon morto? E quem que ia acompanhar ele? Ou será que o Jon vai ressuscitar primeiro e depois ele vai marchar junto com o Tormund lá para Durolar? Pra mim, essa é uma das maiores divergências do arco do Jon comparando o livro com a série. Porque na série, primeiro o Jon vai pra Durolar e basicamente cumpre o papel dele, salvando os selvagens e trazendo eles, né, pra passar da muralha. Porém, nos livros o Jon não fez isso ainda. Então ele basicamente não cumpriu o papel dele na Patrulha da Noite. Eu digo o papel narrativo mesmo. Então será que mesmo ressuscitando, o Jon vai simplesmente abandonar mesmo os selvagens e focar só em Winterfell? E quando ele souber que o Ramsay não tem a área de verdade, que a Jeyne Poole que estava lá e que a Jeyne Poole fugiu e tá com o Stannis, o que será que o Jon vai fazer? Ele vai continuar querendo voltar para o Winterfell ou ele vai ficar na muralha? São muitas dúvidas, mas é claro que os Ventos do Inverno com certeza vão focar bastante em Durolar, nos selvagens e patrulheiros que estão por lá. E se depender do que rolou na série, vai todo mundo morrer e virar zumbi. Mas eu não tenho tanta certeza se é isso que o George R. R. Martin vai fazer nos livros também. Na minha opinião, ele provavelmente vai explorar um pouquinho mais essa região de Durolar antes de eventualmente matar todo mundo. Mas é isso, pessoal. Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre Durolar, qual que é a teoria de vocês, o que vai rolar por lá, o que vocês acham que eu acertei, o que vocês acham que eu errei. Eu vou estar sempre lendo todos os comentários, vou estar sempre curtindo e respondendo o que eu puder. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e de se tornar membros aqui justamente da nossa Patrulha da Noite, que é o plano mais básico aqui pro canal, porque agora todos os membros vão ter um vídeo extra por semana, um vídeo sempre com muita opinião e discussão, que vocês membros também sempre vão estar podendo sugerir aí temas e estar conversando comigo sobre alguns assuntos aí relacionados às Crônicas Gelo e Fogo, como sempre, mas é um vídeo a mais por semana, então se você quiser, torne-se membro. E é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.